futuras para subsidiar novas reflexões sobre o ensino médico. Eu vou fazer mais comentários mais tarde, eu quero imediatamente passar a palavra para o Aécio, como coordenador, para contar algumas coisas para nós e depois chamar os membros. Professora, a honra é minha, na verdade, estar ao lado da senhora, um ícone dessa escola e da ciência brasileira. Então, para a gente, o prazer é meu aprender tudo com a senhora. Então, é um prazer estar aqui, agradecer toda a professora Emília e toda a comissão organizadora por esse evento tão nobre. E para a gente, eu vou falar uns 3, 5 minutinhos, um pouco sobre o que a gente tem feito diferente, o que é que tem ocorrido de mudança aqui na comissão, no curso de medicina da escola. Muito engraçado que, engraçado não, mas na verdade é muito interessante, pensar no processo pedagógico e pensar o quão um processo pedagógico de um curso de graduação e do curso médico, ele está numa constante evolução. Então, a gente senta e a gente já quer mudar muito realmente do curso. Recentemente, a gente passou por 2 etapas muito importantes nos últimos 2 anos, e para mim é uma honra ver o professor Eduardo, que é outra pessoa que nos inspira pra caramba, e que juntos, e na base inspiradora do professor, que foi a reforma do curso de medicina, que foi aprovada em 2017, que mobilizou muitas mudanças e que a gente está nesse contínuo de mudanças. E, recentemente, a gente passou por um processo muito rico, que foi o processo de acreditação. A gente acreditou a nossa escola numa acreditadora internacional, foi um processo de autorreflexão, de conhecimento do curso, foi enorme. Eu acho que a gente aprendeu cada vez mais esse curso. E, para nossa felicidade, quarta-feira a gente vai para Brasília, eu e a professora Emília, para receber a nossa diplomação como curso acreditado. Então, a gente fica muito feliz, né? E nisso, pessoal, eu super gostaria de agradecer uma coisa que ficou muito marcada. A gente vai apresentar para vocês todos os relatórios que nos chegaram. A gente recebeu um relatório inicial, o definitivo está chegando, mas é um mais completo. Mas o que mais chamou a atenção, e que foi uma das coisas mais marcantes no relatório inicial, foi o amor que eles sentiram dos docentes, dos discentes dessa escola a essa instituição. Foi unânime dizer assim, nenhuma escola médica que eles passaram, eles já foram a 46 escolas, nenhuma escola, a mobilização de docentes e discentes foi tão marcante e tão calorosa como da nossa escola. Mas eu acho que temos muitos desafios pela frente e nos chama bastante a atenção coisas que a gente precisa mudar. Eu acho que, assim, esse evento de pensar em educação, eu acho que tem tudo a ver, na verdade, com com a avaliação do processo de acreditação. Eles querem que nos tornemos cada vez mais professores que entendam de educação, que vivam a educação realmente do século XXI, dessa segunda década. Uma educação que ela muda no sentido que cada vez mais a gente precisa usar métodos ativos, a gente precisa de aulas mais curtas, a gente precisa cada vez mais ser formador, fazer o aluno buscar a informação. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que a gente tem uma mudança clara da nossa metodologia, usando metodologias como o TBL. E uma coisa que deixa, conversando com a professora Helena, um dos pontos, na verdade, de avaliação, onde a gente foi muito bem, foi 2 coisas que me deixou muito feliz. A gente ter um dos cursos desse país onde a simulação faz parte tão presente do curso de medicina. A gente consegue fazer 10 a 12 simulações para os nossos alunos nos estágios de emergência, a gente consegue fazer a avaliação dessas emergências, e esse foi realmente considerado um dos pontos fortes da nossa graduação. Outro ponto que me deixou muito feliz nessa avaliação ficou muito claro nas avaliações focais dos alunos, foi esse olhar do nosso aluno, e esse estímulo que o curso dá em fazer com que o aluno seja um bom comunicador. Então, todos esses cursos, essas aulas que a gente dá de comunicação de má notícia, de discussão de terminalidade, de discussão de cuidados paliativos, esse foi outro ponto que a gente foi muito bem avaliado, como uma escola inovadora em discutir
e discutir esses pontos tão humanitários e tão necessários, na verdade, num mundo tão tecnológico. Então, eu acho que a gente fica muito feliz da gente ser inovador e cada vez mais querer mobilizar essa questão tanto da tecnologia, da simulação, como da questão da comunicação. Mas, pessoal, a gente vai fazer, então, essa mesa redonda. A mesa ela vai constar de apresentações de 20 minutos. E, primeiramente, eu gostaria de chamar... pode chamar os três? Então, a gente vai chamar o nosso aluno do 4º ano, o Bruno Takahashi Aoyama. É um prazer, Bruno. Como se a titulação do professor Naumar se chama. O professor Naumar de Almeida, presente. Perfeito. E o professor Renato Lopes, que é um grande prazer recebê-lo aqui. Olá. Então, nesse momento, a gente vai abrir para 20 minutos para o Bruno. O Bruno é nosso aluno do 4º ano, um aluno super participativo, que recentemente estava em Miami, num grupo de transplante, e que agora, em janeiro, vai fazer um estágio também em transplante na Universidade de Harvard. Então, Bruno, prazer. Você tem 20 minutos para falar sobre o aluno empreendedor. Muito obrigado, Bruno. Tem mudança? Tem mudança? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Takahashi Aoyama. Eu sou do 4º ano de medicina aqui da escola, tá? E hoje eu recebi o convite para poder conversar um pouquinho sobre esse negócio de empreendedorismo, de novos métodos, nova educação e tudo mais. Acho que deve ser assim uma novidade ter um aluno aqui do 4º ano na frente conversando um pouco com vocês, na frente de pessoas tão brilhantes aqui do meu lado, tá? Então, bom, a minha palestra ela vai estar dividida em 2 segmentos, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a mentoria e depois sobre um projeto que justifica o porquê de eu me dedicar tanto a essa mentoria, tá? Então, vamos lá. O que é a mentoria? Um monte de aluno vem e me pergunta assim, mas Bruno, o que você faz nessa mentoria? O que é isso? Bom, em teoria, a mentoria é basicamente um grupo de alunos com um mentor. Tá? Mas o que eles fazem naquele lugar? Por que todo mundo despende ali 1, 2 horas por semana nesse projeto? Bom, é um lugar onde todos os alunos vão estar expostos a pessoas mais velhas, obviamente, e que vão ajudar elas a trilhar o caminho durante a graduação de medicina. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a minha mentoria. A minha mentoria, o meu mentor é o Dr. José Osmar Medina, presidente do HRIM. E a gente começou a conversar e tudo mais. De primeiro ele não queria muito me receber não, né? Mas eu gosto de encher o saco dele, então eu fiquei conversando e tudo mais, até que ele virou e falou, tá bom, vou ser seu mentor. E desde então a gente vem desenvolvendo uma série de encontros semanais, onde a gente discute desde assuntos sobre medicina, assuntos sobre educação médica, sobre gestão, sobre a situação política do país, situação social e tudo mais. E no caso do professor Medina, ele é muito entusiasta com pessoas irem para fora do país, porque ele acredita que se ganha muito conhecimento. E foi por isso que eu já tive o privilégio de poder ir para a Universidade de Groningen, que fica na Holanda, fiz um curso de transplante. Em julho agora eu fui para a Universidade de Miami, ter contato um pouquinho mais com transplante. E ano que vem eu vou ficar 1 ano estudando na Universidade de Harvard, para poder estudar um pouquinho mais sobre transplante também. Tá? Essa mentoria, assim, funciona do meu jeito, funciona do jeito que o professor quer, que é meio que uma situação onde depende do que o aluno quer e do que o mentor quer. Então, não existe muito uma coisa pré-estabelecida. Existe muito mais um comum acordo, onde a gente vê o que um quer e o que o outro quer, e depois alia isso em conjunto, tá bom? Mas, óbvio, nem só de viagens acontece a minha mentoria. Durante outro tempo, a gente também fica se dedicando a projetos sociais e tudo mais. E esse ano, em particular, com a mudança de cotas e tudo mais na nossa universidade, onde a gente tem 50% dos alunos da nova turma de medicina sendo cotistas, e desses 50%, metade deles sendo cotistas de renda,
o meu grupo, junto com o Dr. Medina e outros professores, a gente viu que muitos deles estavam tendo dificuldade para poder se manter aqui. Tá? E aí é disso que eu vou falar nesse próximo tópico. Bom, o vestibular. Todo mundo que está aqui nessa sala necessariamente passou por essa fase da vida. Todo mundo lembra o que era essa tão terrível prova, toda a ansiedade e tudo mais. E aí, geralmente, em novembro, dezembro, a gente presta os vestibulares, e aí, no ano seguinte, pum, você descobre que você passou na melhor faculdade de medicina desse país. E aí, o que para muitos começa como um período de alegria e tudo mais, para outros começa como desafios. Desafios do tipo de, poxa, onde que eu vou morar? Como que eu vou me manter naquela região? Onde que eu vou comer? Quanto que eu vou gastar? Como que vai ser essa nossa vida? Essas são dúvidas de muitos alunos. Sem citar nomes, mas, por exemplo, nessa nova turma, tem pessoas que não são de São Paulo, elas são do interior de cidades a 2, 3 horas daqui, e que para poderem continuar cursando medicina, elas vêm diariamente 2, 3 horas de viagem para poder fazer o curso. O que, para as pessoas que fazem medicina, sabe que conforme vai passando o tempo, vai ficar algo insustentável. Então, foi pensando nisso que eu, o professor Medina, o professor Marcos Luso e muitos outros professores, a gente se reuniu e pensou em outros projetos e foi aliando ideias nossas. E aí surgiu esse projeto, Semear EPM. O que seria esse projeto Semear EPM? Ele é um projeto que ele está sustentado com base em 3 pilares: auxílio financeiro, mentoria e rede de contatos. Bom, quanto ao auxílio financeiro, o que a gente pensou? Poxa, a gente sabe por toda a situação social, econômica que a gente está passando no país, dentro da universidade, então a gente queria ajudar de alguma forma. Então a gente propôs que a gente conseguisse fornecer a esses alunos mensalmente uma bolsa, cujo valor ainda está sendo discutido, e essa bolsa seria atrelada a um desempenho mínimo durante o ano letivo. Ou seja, os alunos precisariam atingir a média, não poderia pegar alguma recuperação, cair de turma, esse tipo de coisa. Além disso, a gente também, aliando já ao projeto de mentoria, a gente estruturou isso como reuniões mensais, onde os alunos poderiam apresentar tudo o que eles vão fazendo, apresentariam as notas, os mentores poderiam direcionar esses alunos a como que eles podem levar de forma um pouco mais leve todo esse curso e estimular também atividades extracurriculares. O terceiro pilar seria essa rede de contatos. A gente sabe que, principalmente para pessoas que vêm de outras cidades, é muito difícil você cair aqui de paraquedas nessa universidade e conseguir se arranjar. Então, a gente pensou em formar uma rede, seja por um grupo de WhatsApp, por um grupo de Telegram, onde teria uma rede com pessoas, com alunos que seriam beneficiados com essa bolsa, com professores da escola, com médicos de outros lugares, com engenheiros, enfim, pessoas que possam vir ajudar com isso e auxiliar na adaptação, tá bom? A ideia é boa e tudo mais, mas acho que a primeira coisa que vê é como que tudo isso funcionar, tá? O processo seletivo, que provavelmente a gente está terminando de estruturar, vai acontecer daqui a umas 2, 3 semanas. Ele vai ser constituído por vagas, onde tem 4 vagas para medicina, vaga para enfermagem, biomed, fono e tecnologias, sendo que a gente colocou esse número de vagas, mas não necessariamente ele é fixo. Ele vai ser de acordo com a vulnerabilidade dos alunos e tudo mais, tá? E detalhe, como que vai ser esse processo seletivo? Obviamente a gente vai analisar a vulnerabilidade e depois vai acontecer uma entrevista. E aí que está a diferença. A gente sabe que, infelizmente, no país ainda existem uma certa fraude de cotas, tanto sociais quanto raciais, e isso por várias universidades. Então, visando não poder ajudar quem realmente precisa, essa comissão não vai ser composta apenas por uma psicóloga e, sei lá, um médico. Vão ser outros médicos, as pessoas que estão doando dinheiro às empresas vão poder ajudar nisso também, e inclusive alunos que já recebem algum tipo de bolsa também vão auxiliar, porque a gente acredita que esse vai ser o principal jeito de realmente ajudar quem precisa, tá? Então,
Só para encerrar, eu mostrei um pouco do meu projeto, mas para poder, não para poder me achar e tudo mais, mas para poder incentivar os alunos que estão aqui presentes, a ir para a mentoria, sair um pouquinho, ter um desassossego para poder pensar um pouquinho mais, expandir, poder ajudar mais as pessoas que estão aqui. Falei um pouco desse projeto também para poder mostrar qual que é a importância da mentoria, qual que é a importância dele na minha vida, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Obrigada, Bruno. Depois a gente vai entrar no debate. Eu agora tenho a honra de introduzir meu grande amigo, professor Naomar de Almeida Filho. Naomar é um ícone, muitos já o conhecem, mas eu vou falar algumas breves palavras. Naomar é médico de formação, professor na Federal da Bahia, e um revolucionário da educação. Ele foi reitor, como reitor na Federal da Bahia, muito antes de se discutir mudanças de currículo, o Naomar foi e implantou o bacharelado em todos os cursos, inclusive na medicina, em Campi Novos, que ele tinha expandido a Federal da Bahia. Ele sai depois da Federal da Bahia com outro desafio, e eu vivenciei um pouco desse desafio, e aqui de público eu tenho que agradecer, senão estaria sendo leviana com o Naomar. Quando eu fui presidente da SBPC, a gente, Brasil em crise parece que é rota, né? Não tem novidade, mas estava uma crise muito grande. As universidades todas, porque a gente faz a reunião sempre em universidades, no período das férias, e, desesperados, nós estávamos sem uma universidade para aquele ano. E o Naomar, como reitor lá da Universidade Federal do Sul da Bahia, dos seus vários campi, nós fizemos em Porto Seguro, não fomos à praia, para quem está achando que foi ótima a praia, e a gente fez essa reunião lá. Então, eu fui para aquela universidade durante um ano, e eu vi de perto o que é inclusão. Eu vi de perto o que é pensar, não é que é o modelo que vai ser aplicado a todos, mas o que é pensar a universidade dentro de um espaço onde só se sabia de turismo, e turismo, inclusive, com outras ideias que não o turismo. E o Naomar fez ali, naquele campus, uma revolução. O Conselho Universitário, que não é Conselho Universitário, com a participação da sociedade civil, e aí eu estou colocando os quilombolas, estou colocando populações indígenas, estou colocando os empresários, todo mundo junto, discutindo para onde ia a universidade. Ele trouxe para lá o grande pensador português, né? Agora até sumiu o nome dele, falei com você. Boaventura. Boaventura ficou lá, Boaventura escreve sobre esses espaços. Então, ter você aqui hoje, Naomar, para discutir o curso de medicina, para nós é uma honra, te agradeço muito, e só posso dizer muito obrigada. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, porque de manhã eu estava aqui participando de uma mesa que o Jair Mari coordenou, e com colegas queridos e ilustres, e agora à tarde eu retorno. Mas de manhã, no debate, alguns de vocês fizeram perguntas. Eu me lembro, João Alessio, a própria Emília, e mais alguém também, sobre encaminhar algumas das proposições. E aí eu sugeri esperar agora de tarde, porque, pela eventualidade de que eu tive que contribuir para alguém que faltaria nessa mesa, e esse tema justamente é essa discussão que
Helena já traz dessa experiência que tivemos. Mas eu vou conectar com o ponto em que paramos de manhã, né? A reforma Flexner, novamente. O fundamental da reforma Flexner, discutimos de manhã, é a integração do ensino médico em universidades, porque a formação médica tem uma demanda de cultura, de sensibilidade, de humanização, que o isolamento na formação específica em instituições organizadas só para aquilo não era suficiente. Daí que o modelo norte-americano, e que depois em outros países do mundo se implanta, o curso médico é como uma pós-graduação. E esses outros elementos da reforma Flexner são muito conhecidos de todos. Agora, também de manhã eu mencionei a segunda geração de reformas, que são aquelas baseadas em pedagogias ativas. E aí, com muita alegria, eu vejo a Escola Paulista de Medicina, o seu curso médico, despontando nesse aspecto. Mas as pedagogias ativas, integradas em sistemas de saúde. E aí tem esse grande nome, o Art Cochrane, que ajuda a montar o NHS, o National Health Service da Inglaterra, em bases muito integradas ao ensino profissional em saúde em geral. E com muita preocupação em relação à resolução de problemas, né? O outro nome que também é dessa segunda geração de reformas, comparece de um modo polêmico, mas é um dos sistematizadores da epidemiologia clínica, o Alvan Feinstein, né? E eu acho que é o grande sistematizador, porque, nesse caso, traz a questão da integração da formação no sistema de ensino com elementos que depois são conhecidos como epidemiologia clínica e, posteriormente, como medicina baseada em evidências, que é o David Sackett. E, fundamentalmente, é isso que compõe o que chamamos hoje de medicina baseada em evidências, e que eu tenho algumas proposições para uma compreensão mais ajustada à nossa realidade. Essa superação do conceito restrito de medicina e do conceito restrito de evidências. Estamos falando de conhecimento científico e práticas clínicas orientadas por esse conhecimento. E aqui é uma formulação que também hoje de manhã eu tive a oportunidade de incorporar na argumentação, que esses cuidados em saúde, mediados por uma competência tecnológica, não é somente instrumental, é crítica também, orientados pelo tema da qualidade, mas não a qualidade em si, não mais precisão, não mais intensidade, não mais eficácia e efetividade, mas também o que é a razão de ser do cuidado de saúde, né? O bem-estar de todos os sujeitos, mas não de alguns, em detrimento de outros. Portanto, o tema é equidade. Pensar esse conceito é contraditório, aparentemente, com a fragmentação disciplinar da nossa formação, da tradição da nossa formação. E aí, essa é uma questão de fundo para discutir esse modelo que a Helena menciona e que eu vou rapidamente apresentar em poucos minutos. A questão de fundo é a natureza desse fragmento. Nós fragmentamos o conhecimento recortando por disciplinas, mas também fragmentamos por plano de ocorrência. Por exemplo, dizer que tem uma anatomia macroscópica e uma anatomia patológica microscópica, nós estamos nos referindo e agora uma genômica, nós estamos nos referindo a diferentes planos de ocorrência. E tem o recorte prático por plano de intervenção. Aí, por exemplo, alguns desses fragmentos se referem a patologias. Tivemos uma discussão fantástica sobre oncologia. Recorta tudo que seria, nesse caso, classificado nisso. Ou temos o recorte por uma territorialidade somática, por exemplo, uma hepatologia, né? Agora, qual é a consistência desses recortes? Nenhuma. Cada um desses recortes tem uma lógica distinta, mas é assim que organizamos o conhecimento na formação. E aí tem a questão da tradução dessa questão para isso que nos está unindo hoje aqui. E
uma formulação que está se tornando muito forte é a questão do currículo por competências. O currículo por conhecimentos, por habilidades, e o tema de como integrar isso em relação a saberes e práticas, né? E aí, nós avaliamos, na montagem desse programa, modelos inovadores de educação médica no mundo, alguns deles muito conhecidos, seguramente vocês já tiveram, alguns até a oportunidade de participar desses, outros vão ter. Mas, basicamente, a formação em medicina fora do Brasil é antecedida por um grau universitário de formação geral. Nos Estados Unidos, em geral, é o bacharelado em ciências, mas algumas universidades têm um bacharelado ainda mais amplo do que esse. A própria Harvard é um BA, que pode dar acesso a um doutorado em medicina. Os cursos de maior competição, quer dizer, aquelas universidades que têm cursos de maior procura, muitos alunos enriquecem seu currículo com mestrados que antecedem a formação no doutorado. Essa estrutura é muito diferente da nossa. Essa diferença é fundamentalmente que, entre nós, os estudantes entram diretamente nos cursos e não têm a formação sobre aqueles assuntos que discutimos na mesa de manhã. Ou melhor, se tiverem essa formação, ela já é uma formação traduzida, já é uma formação filtrada. Em Harvard, a formação geral pega tudo isso. E o curso médico específico é um curso de 4 anos, muito prático, muito prático. O mais atual, aqui, atualizado em abril de 2018, tem esta estrutura. A estrutura não é disciplinar, é uma estrutura com integração de diferentes ciências e é uma estrutura muito prática. Agora, notem, PBL e prática no primeiro ano do curso médico lá é equivalente ao 5º ano do nosso curso, aqui. Então, tem uma diferença muito grande em o alcance do PBL e o alcance também da integração nos serviços, né? Pois bem, aí a equipe técnica que fez o projeto, alguns dos consultores, de manhã mesmo eu mostrei aqui a foto do Byron Good, né? Fundamentalmente, toda a formação universitária, não só médica, ser antecedida, ou significar como etapa inicial, um bacharelado interdisciplinar em 4 grandes áreas: ciências, artes, humanidades ou saúde, né? Compartilhando a formação geral. No início, os alunos estão juntos, e não são alunos de segmentos, são alunos de grandes áreas, né? É claro que também foi algo que a Helena testemunhou lá, uma inserção muito forte na rede de ensino básico da região, portanto, com trajetórias de passagem existentes, né? E aí, essa é a estrutura. Os alunos podem entrar em licenciaturas interdisciplinares ou podem entrar em um dos 4 BI, né? O primeiro ano é comum e certifica, formação geral universitária. Isso constitui um primeiro ciclo que diploma, depois de 3 anos, 2.700 horas, se vocês vão ver, um diploma de bacharel ou licenciado interdisciplinar. O segundo ciclo é um processo de seleção durante o percurso no primeiro ciclo, onde saúde tem esses 3 cursos que, aliás, iniciaram este ano, né? Os cursos da área de ciências e tecnologias e da área de humanas. Os cursos de artes, eles têm uma formulação até um pouco diferente disso, mas arte não é um segmento profissionalizado, né? E aqui é um segundo diploma. A duração do segundo ciclo é para preenchimento de diretrizes curriculares de requerimentos. Por exemplo, medicina lá é um curso de 7 anos. 3 anos no bacharelado interdisciplinar, mais 4 anos no curso médico, né? Os objetivos no primeiro ciclo é aquilo que discutimos de manhã, né? E no segundo ciclo é a atenção primária à saúde intensiva, né? As macrocompetências, e notem esse termo interprofissional, e alguns de vocês conversaram comigo no intervalo,
E aí, nossa insistência é a questão da maturidade na escolha da profissão, né? E a maturidade só pode chegar com a informação. Realmente é muito estranho, porque não tem sentido lógico alguém fazer uma escolha sobre o que não sabe. Essa escolha é contaminada por tudo, família, sociedade e mitologias, e até meios de comunicação. E aí depois o aluno ou a aluna entra, quer mudar, o sistema que temos não permite mudança. São grades curriculares realmente bastante fixas, né? Então, a etapa de formação geral mínima 900 horas, a questão da realidade regional, do território nacional e global é muito enfatizada, e eu já mostro aqui a estrutura. São 4 blocos temáticos, um deles, Universidade de Desenvolvimento, este em verde, Língua, Território e Sociedade, que termina para todos os sujeitos, expressão oral e compreensão na língua franca, na língua inglesa, saberes e práticas por grandes áreas, se for a área da saúde, o campo da saúde, os saberes e práticas, e matemática e computação. Todos os alunos na universidade aprendem a codificar. Não sei se vocês alguns estiveram aqui na última apresentação da manhã, a questão da linguagem, a língua franca, nesse momento de compreensão das formulações, dos algoritmos, é a linguagem de codificação. Apesar disso, tem perspectivas matemáticas computacionais específicas em saúde. E muita cultura complementar. Apenas 3 componentes curriculares são obrigatórios, porque o restante do currículo é montado pelo aluno junto com seus orientadores, e seus colegas, inclusive. São esses 3, campo de saúde, saberes e práticas, oficina de textos acadêmicos e técnicos em saúde, e perspectivas matemáticas e computacionais em saúde. 3 áreas de concentração, uma, estudos em saúde, enfermidade e cuidado, preferencial, mas não exclusiva, para progressão ao curso médico. Estudos em subjetividade e comportamento humano, preferencial ao curso de psicologia, e estudos em saúde coletiva, preferencial ao curso de saúde coletiva. A estrutura é um curso de 2.700 horas, dá um diploma de bacharel em saúde, com 900 horas de formação geral, a formação específica 1.800, um núcleo comum de 420, e tudo isso optativo, organizado em 4 blocos que estão aí, vocês estão vendo. E aí eu já estou convergindo para finalizar a apresentação com essa estrutura. Durante o primeiro ciclo, o bacharelado interdisciplinar em saúde, áreas de concentração, que não são fixas, têm toda a liberdade de mudar, inclusive para sobrepor, gerando conhecimentos que são fundamentais para os cursos específicos. Por exemplo, depois do BI Saúde, mais um ano completa a formação em saúde coletiva. Mais 2 anos em enfermagem, é um curso em planejamento, não foi implantado porque não tem demanda na região. E, por último, o de medicina. E notem aqui o seguinte, nesse caso, o primeiro ano do curso de medicina, práticas integradas em saúde da família. Quem entra aqui, no seu segundo ano, continua com práticas integradas em saúde da família e acrescenta as práticas em média complexidade. No terceiro ano, em urgência e emergência. E no 4º ano, alta complexidade. Não tem componentes curriculares no formato disciplinar, e sim são os ciclos de vida. Os 4 ciclos de vida. Puerpério, gestação, infância e adolescência, idade adulta e a velhice. Velhice e morte, tem esse aspecto também que muitas vezes a gente ultrapassa, né? E aqui é o quadro de atividades semanais, que o primeiro ano tem essa estrutura, ainda com a parte prática, que vai crescendo,